Meus amados, vamos agora meditar numa passagem da Palavra de Deus. Eu estive aqui examinando a Escritura e uma passagem que chamou a minha atenção ali no livro de Efésios. E eu gostaria de dividir com os amados aquilo que hoje nós sentimos no coração compartilhar com todos. Amém? Nós vamos começar pela leitura da palavra, porque é nela que nós, e através dela que nos é revelado o reino de Deus, e ela é a alegria do nosso coração, né? Nós vamos ler então no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Eu frisei aqui os principais pontos dos versículos, de modo que, assim, num olhar bem rápido, todos têm exatamente a estrutura da mensagem de hoje. Mas vamos ler para nós termos um bom contexto. Está escrito, veja: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, meus irmãos? Então, retornando desde o primeiro versículo aqui, Paulo está falando a obra de Deus em nós através de Cristo, né? O capítulo 1 ele vem falando do trabalho, do ministério de Jesus, né? E o capítulo 2 vem voltando para essa característica do ministério de Jesus, a forma como a salvação nos chega, né? E ele aqui está relembrando, é uma palavra aos cristãos, relembrando, né, a diferença entre a velha e a nova criatura. O que éramos no tempo em que nos chegou o chamado do reino e hoje. Né? Então ele fala, olha, em outro tempo vocês andaram segundo o curso desse mundo, segundo a moda, segundo os pensamentos, não é? Daquele que governa esse mundo, né? As potestades do ar, né? Todas essas autoridades espirituais do mal que dominam sobre a terra, nós também éramos escravos deles e andavam segundo os seus pensamentos. E, claro, o Deus desse mundo, ele é o Deus da desobediência, né? E ele fez com que o homem, ao aceitar aquela oferta lá no jardim, cometesse o mesmo erro e se tornasse réu do mesmo juízo, não é? Então, quem segue o Deus desse mundo segue uma vida de desobediência a Deus, naturalmente, não precisa nem fazer força, não é? Sem a influência do Espírito Santo em nós agimos segundo a carne, e a carne ela vai pelo que ela vê, né? Pelo que ela sente, pelo que a rodeia aqui, né? Porque ela não enxerga o espiritual, ela vai pelo que o olho vê, e só isso, né? Mas pelo Espírito Santo que nos vivificou, nós ganhamos os olhos de Deus para ver as coisas como Ele vê, né? E temos motivo forte, convencidos pelo que a revelação do céu nos trouxe, a gente tem a força para resistir a esse mundo, não andar nos seus caminhos, né? Mas andar nos caminhos do Senhor, na metodologia de Cristo Jesus.
viu? Amém? E ele continua aqui, olha, vocês andavam também entre eles, né, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, de modo absolutamente natural, né? Aqui versículo 3 está afirmando isso, né? Filhos da ira, filhos da contenda. Vocês já notaram que como o mundo não tem paz, como as pessoas parece que gostam de contender, né? São capazes de expor as suas vidas e até arrancar a vida de outro para impor a sua visão de coisas, a sua opinião, não é? Bem, nos alvos de oração de hoje a gente colocou ali, incluiu um pedido ali para orarmos pela nossa nação, irmãos. Eu já vejo pessoas à beira da contenda, né? Porque uns estão com medo do vírus, da enfermidade, da morte, e outros estão com medo de perder emprego, perder a sua carreira profissional, a firma onde ele trabalha nunca mais abrir, né? E outros já acham que tudo isso é mentira, isso é uma invenção, isso, sabe? Aí gera uma confusão e já são pessoas que já não tinham muita tolerância, e quando vem assim um motivo que eles julgam forte, não é? Eles são capazes de cometer, né, atos impensados por causa disso. E nós não temos como julgá-los, porque nós também estivemos nesse mundo, nós também estivemos nessa mesma coisa, né? Sujeitos a esse esquema maligno de ira em contenda, não é, irmãos? Amém? Mas aqui Paulo está relembrando, mas Deus, verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E lá, verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele. Por isso que pela graça sois salvos, somos salvos. Não havia em nós, no momento em que a graça do Senhor nos chegou, não havia em nós uma gota de mérito, de merecimento. Não. Estávamos ali na ira, mergulhados no pecado, orientados pelo que o olho nos mostrava, não é? E buscando ser melhor que os outros, né? E sofrendo, né? A opressão daqueles que eram mais poderosos do que nós, e era assim, e lutando com os nossos recursos próprios, não é? E Deus chegou com a sua graça maravilhosa e mostrou para a gente um outro caminho, onde ninguém mais se vira sozinho, mas agora anda acompanhado, com um pastor à frente, né? Ele é o nosso pastor, que vai à frente do rebanho. Isso é maravilhoso. E nós, e no momento que ele chegou, nós não estávamos nem pensando nele. Muitos de nós até se recusavam a pensar nele. E ele chegou assim mesmo. Chegou, não apenas perdoou o nosso pecado, mas tirou de nós a tendência do pecado, o gosto pelo mal, né? E nós vimos com os olhos de Deus no nosso próprio estado. E a nossa alma se ressentiu, nosso coração se entristeceu. O que nos levou ao arrependimento. E o arrependimento nos deu acesso ao perdão. E com esse perdão a graça nos foi dada. Oh, glória! Hein? Estávamos pecados. E aí, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, de onde eu estou, de onde você está, se você dobrar os seus joelhos e apontar para o céu o teu coração, você adentra o santuário de Deus. Você adentra a sala do trono pela fé. Ainda não podemos ir lá pessoalmente, presencialmente, mas pela fé nós entramos lá. E Deus nos ouve, tanto como se estivéssemos presentes lá, presencialmente lá, sabia? Verso 6. Nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares. Veja que nos fez assentar nos lugares celestiais, nos fez estar no passado.
Não está falando de uma promessa futura. Está falando de algo que já é fato hoje. E a partir do momento em que ele se revelou a nós, nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém? Viu? É o que a palavra de Deus fala e afirma aqui, ó, não é sentido figurado, não, isso aqui é literal. Através da oração, eu e você adentramos o tabernáculo e falamos com Deus. Por isso o véu se rasgou. Naquela hora em que Jesus expirou, o véu no templo se rasgou e o lugar santo não era mais aquela área, aquela sala após aquela cortina. Isso foi levado para o céu e o lugar santo hoje é lá. E o sumo sacerdote não é mais um homem falho, faltoso, como nós somos. O sumo sacerdote agora é Cristo Jesus que está lá, sabe? E está intercedendo por nós. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Tudo isso, essa obra, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Paulo não tinha nem noção de tão longe e quão longe chegaria a palavra da salvação. Paulo estava lá, se não em Israel, talvez em Roma, aqui em Éfeso, né? Escrevendo lá para os Efésios. Que Deus, então, nos ajude a ver a grandeza dessa obra que ele operou. Porque Paulo falou, nos séculos vindouros, já se passaram 20 séculos, desde quando essas palavras foram escritas, né? Então, amados, olha lá, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nos ressuscitou para isso, para mostrar a todo mundo as riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, né? Nós ainda somos muito falhos, sabe? Mas se nós falarmos o que Deus fez em nós, isso é provável que atinja, se for falado com unção, vai atingir o coração de quem nos ouve. E ele que não há ser humano hoje que não precise de graça, da graça de Deus. E se você falar como o Senhor te alcançou, como você estava quando o Senhor te alcançou, como eu estava quando o Senhor me alcançou, vidas vão nos ouvir, porque nós estivemos no lugar onde elas estão hoje. E se elas ouvirem a voz de Deus como nós ouvimos no nosso tempo, elas serão tão restauradas, resgatadas e abençoadas como eu e você fomos. Vamos crer nessa obra, porque é o que está profetizado na palavra, não é? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça através da benignidade para conosco em Cristo Jesus. Inimigos de Deus, perdidos, iracundos, envolvidos em confusão, em guerras, em discussões e querendo impor a nossa vontade, e a graça de Deus chegou. Não é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje? Qual é a diferença? Então, como através de alguém chegou para nós, então agora é hora de, através de nós, chegar para alguém. O que Deus fez para conosco é muito interessante. Que as pessoas que experimentam hoje, que experimentamos ontem, ouçam e saibam. Seguimos aqui. Então, para o verso 8, nós vamos entender porque pela graça nós somos salvos. Pela graça, não pelas obras. Nós não tínhamos nada de bom para fazer o suficiente que nos levasse ao mérito da graça da salvação. Não. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Por essa meditação que vemos aqui desde o começo até esse momento, agora dá para entender até melhor porque o que é essa pela graça sois salvos, não é? É dom de Deus. Foi um dom de Deus que nos atingiu, nos alcançou. Amém? Esse dom da benignidade através de Cristo Jesus. E o 9 arremata, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é o que a gente fazia antes? Um querendo ser melhor que o outro?
e estava todo mundo errado, nós nos vangloriávamos pelas coisas que nós aprontávamos, pelas más obras que nós aprontávamos. Queríamos ser melhor. Achávamos que por fazer um mal maior, nós éramos melhor que o outro que fez um mal menor. Olha só que loucura. E agora nós estamos no reino de Deus, onde as obras, verdade, elas vivificam a fé, porque a fé sem obras é morta. Mas as obras não salvam. As minhas obras não me fazem melhor que você, e nem as tuas te fazem melhores do que eu, porque nem eu nem você fomos salvos por elas. Nós somos salvos pela benignidade de Deus. As obras são consequência disso. Portanto, nem a obra que eu faço é mérito meu, porque se eu não tivesse sido alcançado, né? E aí o verso 10, Paulo arremata: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora sim, mortos e ressuscitados, novas criaturas, diferenciados, vivendo diferente de antes, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, perseveremos nas boas obras. Não voltemos àquilo que fazíamos antes. Não demos o nosso coração à ira, a discussões tolas que não chegam em lugar nenhum. A palavra de Deus recomenda: não se envolva com discussões tolas. Não discuta com um louco, porque ele desprezará o teu conselho. Amém? Mas sigamos orando e intercedendo pelas vidas. E nas oportunidades que tivermos de lançar uma semente, por menor que seja, não é? Jesus falou da semente da mostarda, que é pequenininha, depois dá uma planta enorme. Muito bem. Então, queridos, perseveremos nessas coisas. O reino de Deus é muito simples, não é? Observemos naquilo que é simples, e a obra de Deus vai acontecer através de mim, através de você, através de nós, viu? E sabe, se Deus opera a sua graça através de nós, interessa para Deus suprir as nossas necessidades, não é? Ele vai suprir as suas necessidades, as minhas necessidades, todas que forem necessárias para que eu possa ser usado por Ele, você possa ser usado por Ele, para que a graça de Deus continue sendo anunciada e vidas continuem sendo alcançadas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a pequena meditação que eu trago hoje para vocês, para compartilharmos, para que isso fortaleça a nossa fé. Amém? E que o Senhor, né, pela sua muita graça e misericórdia, continue nos revelando, né, as coisas que são pertinentes ao reino. Amém? Que Deus abençoe, que essas palavras possam encontrar aconchego no teu coração, viu? E te incentivar a fé. Através dela nós vencemos. Viu? A fé remove montanhas, a fé remove tudo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Tenha fé e o Senhor seja contigo. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.